Sagitário, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura para o mês de abril. Eu estou pedindo aqui para você a sua ajuda para que eu consiga crescer neste canal e também estar sempre trazendo para vocês as leituras de tarô. Estou pedindo a sua curtida. Tem gente que assiste, não deixa um likezinho, uma curtidinha, um comentário aí para saber se você está gostando, se encaixou com a sua situação, sabe? Eu estou pedindo aí a sua ajuda para que eu possa continuar trazendo essas mensagens para vocês. Eu preciso também trabalhar no crescimento do canal. E vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos para meus serviços terapêuticos, minhas leituras de tarô particulares e também para a chave Pix. Se você sentir no seu coração de deixar uma contribuição para o canal, eu vou ficar muito grata, tá? Então a gente vai iniciar aqui com o oráculo da lua, do signo de Sagitário. Saiu uma mensagem inicial antes, vamos ver como é que se desenvolve agora. E eu tinha dado exemplos e tudo, e uma pena que não deu para salvar, tá? Mas vamos lá então para sua leitura, vamos ver o que a gente consegue aqui, se sai a mesma mensagem, vamos lá. Reserve um tempo para respirar. Ai, signo de Sagitário. Eu comecei a leitura assim, me deu uma certa um fervor, assim, mas ao mesmo tempo eu tô tranquila. Só eu tô sentindo um certo cansaço da sua parte. Mantenha a sua visão. Ou seja, mantenha-se centrado. Mantenha a sua visão naquilo que é importante para você de verdade. Pode ser que você esteja sendo muito distraído, muito distraída por questões aí. Sabe essas questões que vêm, assim, pra te trazer culpa? Ai, meu Deus, eu não olhei pra isso. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Pra tirar outra aqui antes, só um pouquinho. O que você precisa deixar ir? Talvez você esteja muito apegado a detalhes, talvez você esteja muito apegado a sentimentos, ao que fazem, ao que fizeram pra você. Eu senti que é a mesma mensagem, só que vieram cartas diferentes, só que acabam trazendo o mesmo significado para mim. Algumas vezes nós estamos em busca dos nossos objetivos, ali concentrados nisso, mas aí vem situações e que a gente não cumpriu, ou esqueceu, ou passou, enfim, sabe? A gente nós somos humanos, nós erramos, né? Nós deixamos algumas coisas que a gente deveria ter feito e aí lá pela frente a gente se dá conta, nossa, eu esqueci isso, por exemplo, em relação ao meu filho, né? Faltou ali um documento para ele fazer a ginástica e faltou porque, na verdade, eu avisei a pessoa que eu ia demorar um pouquinho mais porque tive gastos com a minha filha e tal. E a pessoa não teve, assim, bom senso e deixou meu filho sem o uniforme na escola. Né, mas não é o uniforme da ginástica. Não teve bom senso até porque eu avisei, a pessoa não disse, olha, mas mesmo assim nós não vamos entregar para o seu filho. Eu teria saído correndo, mas ela disse que poderia ter esperado um pouco mais, não me disse quanto tempo, disse, olha, tá aqui o atestado da minha filha, mas eu preciso de um pouco mais de tempo para meu filho. E aí eles deixaram meu filho na frente de todo mundo sem uniforme. E aí veio um sentimento de culpa. Só que essa culpa, digamos, sabe, eu fiz o melhor que eu pude. E aí, fui avisado, né? Faltou tato desse pessoal, né? Faltou muita coisa aí, na minha opinião, quando a gente se trata de criança. Chama os pais para conversar, entender o motivo, um pouquinho mais de educação, de bom senso, mas não. E olha, é a segunda vez que eu acho que eu tô trazendo algum motivo, assim. E eu tava lembrando da ex-diretora. A ex-diretora disse que eu iria voltar e pedir a vaga do meu filho de volta. E eu não sei se isso me soa como como se diz mesmo, uma praga, né, indiretamente, porque realmente tem algumas coisas dando errado ali, sabe? Mas assim, digamos que eu fiquei bem apegada ao resultado disso, conversei com meu filho, mostrei, mandei mensagem ali na agenda do meu filho, explicando tudo, pedindo uma reunião para resolver essa situação. Porque não mexeram com qualquer mãe, né? Eu sou daquelas, porreta, não, imagina fazer isso com meu filho, né? Se eu não tivesse avisado, não tivesse demonstrado um motivo, que existe um motivo real pra isso, tudo bem, né? E eles pedem as coisas tudo em cima do laço, é assim. E aí vem um sentimento de culpa, daqui um pouco eu parei e pensei, não, só um pouquinho, né? Agiram de uma forma incorreta, nós estamos falando de crianças. Você tem a questão de ser obrigatório, mas faltou ali bom senso, enfim. O que eu sinto ali é que eu fiquei um pouco apegada à necessidade de ter razão ali, e eu comecei a corrigir um pouco o meu comportamento, né, na forma que eu ia me direcionar para essa pessoa e falar, também para não sair fora da linha. Sabe por quê, Sagitário? Eu senti que isso é uma bobagem, mas não pro meu filho, que foi tratado ali de uma forma diferente,
mas é algo que eu consigo resolver e conversar com ele para ele ter entendimento, né? Inclusive conversando com a professora junto, para que ele tenha entendimento sobre isso. Tenha uma demonstração para ele, né, de que a mãe dele não deixa ele sem as coisas que ele precisa. Mas ali teve uma questão de apego a uma necessidade de ter super razão, de aquele senso de justiça, sabe? E aí eu tô sentindo que daí isso me tirou um pouco do foco de coisas que eu estava fazendo que eram importantes pra mim. Importantes pro meu trabalho, talvez importante para outras pessoas que vão se beneficiar com isso. E aí eu compreendi que eu tava pegada a uma rigidez ali. Porque em determinados lugares as pessoas fazem isso, né? A gente tem que buscar sim, reclamar, conversar, fazer reuniões com os professores, estar presente, mas dá pra ser mais leve a coisa, sabe? E aqui eu tô vendo que há necessidade de você não deixar essas coisas te distraírem de coisas importantes pra você. Como no exemplo que eu dei agora do meu filho, né? E aí eu vejo que você pode estar assoberbada aí, tá vendo que as coisas não estão andando do jeito que você gostaria, mas é aí que você tem que continuar, mas não fazendo força, sabe? Às vezes a gente tem que parar, olhar para a situação, até mesmo antes de agir, antes de falar, antes de xingar, e estarmos nos centrando, entendendo a situação, vendo qual a melhor saída, e algumas vezes a gente precisa sair e estar de fora dessa situação. Estamos vendo a cena, eu vou me colocar por fora dessa situação, vou olhar para isso, para entender por que as coisas estão assim, por que as coisas aconteceram como aconteceram e qual a melhor solução para resolver isso. E aí que eu consigo ter a visão da melhor solução para a situação, tá? E a gente vai clarificar, olha, eu tô sentindo de pegar o tarô das deusas aqui. Não, tarô de Waite primeiro, depois a gente vai para das deusas, acredito eu. Vamos ver aqui. Tarô de Waite. Eu gosto de dar exemplos práticos da vida, sabe? E aí a gente, como mãe, né, acontece uma coisa dessas, por mais que o outro tenha agido de uma forma que não deveria agir, tenha sido avisado, não foi assim, tu pediu atenção, não avisei nada, deixei, né? Não, teve uma situação ali, uma necessidade de esperar um pouco mais. E deixa uma criança ali, por mais que o outro não tenha tido tato, uma mãe acaba se culpando, né? As mães acabam não tendo um sentimento muito de culpa, assim, de tudo. Aí também você tem que parar e observar, não, peraí, não exagera, não é bem assim, né? Porque tudo isso vai travando a nossa vida. Aí eu tenho uma culpa aqui, outra culpa ali. Aí eu fico nervosa, já não consigo desenvolver meu trabalho, já não consigo desenvolver meus projetos, já não consigo... Então, assim, isso daí vira uma bola de neve, é o que eu tô sentindo pra você, tá? Espero que a sua leitura não seja só sobre isso, mas eu tô vendo que há uma necessidade de ajuda pra você. E essa ajuda pode ser justamente você parar e respirar. Você parar e ir numa praça, eu sempre falo sobre colocar os pés no chão, na grama, sobre estar perto de uma árvore, para que você se aterre, se concentre, porque na vida muitas coisas, muitos percalços vão acontecer, você só não pode se deixar parar e também não se culpar tanto, sabe? Aí vira uma bola de neve, aí mesmo que trava tudo, você não faz nada. De copas aqui, tira o tempo para respirar. É que eu tô sentindo de que você traga um valete aqui, né, dessa energia mais jovem, juvenil, para que você traga uma energia mais alegre para sua vida e se dê um presente para você mesmo, de ter momentos, você tem filhos, por exemplo, de brincar numa praça, sair um pouco desse foco, do que aconteceu e tal, ter uma compreensão ali e buscar mudar de foco. Agora hoje é sexta-feira, a gente vai, então, para o final de semana agora, tira um tempinho para você. Vai com seus filhos na praça, brinca como se fosse uma criança junto com eles. Às vezes os pais ficam no celular esperando na pracinha, ficam ali ouvindo um fone e tal, e a criança tá brincando. Você tá fazendo a sua parte, tá levando pra brincar e tal, mas você poderia brincar junto. Vai brincar de escorregador, ensina o teu filho a fazer bolinho na areia, sabe? Aí você vai mexendo na terra, mexendo na areia, e isso é positivo pra sua energia, pra limpeza da sua energia dessas situações densas, tá? Mantenha sua visão. É como se você estivesse olhando só para as suas perdas, só para os problemas. Aí você acaba se sentindo o último, porque sabe aquela pessoa que se esforça pra caramba? É assim que eu tô sentindo, se esforça. Eu me esforcei, imagina minha filha, quase não trabalhei, levando ela no dentista.
e tal, e mais pediatra, e mais exames, nossa. E aí você avisa, conversa, e aí você se sente, mesmo depois de correr tanto, a última mãe, a última de todas as mães. E não é por mal, existe uma tendência da mulher a ir para esse lado quando você é mãe. E essa necessidade de ser perfeito, perfeita, né? Que na verdade isso é uma ilusão, a gente não tem como ser perfeito. A gente erra, a gente às vezes não dá conta do recado. E tá tudo bem, né? Então aqui você não fique nessa energia aqui, porque ela acaba interferindo nas suas questões financeiras até mesmo, né? E aí você, quanto mais se culpa, mais se diminui como pessoa, como pai, como mãe, como profissional, como várias coisas, porque errou, porque alguma coisa não saiu como você gostaria. E aí você se sente assim, uma situação de humilhação, você quase que assume aqui até, digamos que o meu filho possa ter se sentido humilhado de alguma forma, diferenciado ali naquela situação. Digamos que você daí sente 1000 vezes mais do que você vê, como se você estivesse no lugar do seu filho, sabe? Nesse exemplo prático que eu dei pra vocês. Então você mantém a sua visão, seja mais racional, né, em algumas questões, como eu disse, se coloque mais do lado de fora para visualizar as coisas. Qual é a melhor solução? Fazer uma reclamação na secretaria. Porque não deram bola, não resolveram nada. Beleza, onde é que cuida desse convênio? Qual é o órgão do Estado? Onde é que eu vou reclamar sobre a fiscalização disso aqui para resolver essa situação? De alguma forma vão ter que dar atenção e vai ter que ser resolvido, certo? E aí você se mantém, porque você daí fala esse tipo de coisa de uma forma mais centrada, sem se deixar abater dessa forma. Toma situações, decide, faz as coisas acontecerem, até para não deixar, assim, as pessoas pisarem, não é por aí, né? Eu não tô falando, deixa tudo pra lá, deixa o fulano me pisar, deixa o colega me puxar o tapete, daqui a pouco você perde o emprego, você não falou nada, você não buscou nenhuma solução, você deixou que as pessoas pisassem em cima de você, mas aí não pode chegar ao ponto de você ficar dessa forma, tá? Por causa dos outros, inclusive. O que você precisa deixar ir? Olha a carta que veio aqui, Rainha de Copas, olhando para sua taça. O que é que está fazendo você se sentir menosprezado, humilhado? O que é que está fazendo você se sentir na escassez? O que é que você precisa, qual é o sentimento que você precisa deixar ir? Signo de Sagitário. Aqui é uma leitura geral, então eu vou perguntar um pouquinho mais aqui, que sentimento é esse? Mas eu sinto assim que a gente não deve, isso aqui serve para muitas pessoas e é o que eu venho pedindo pra gente não afunilar muito. Por quê? Porque isso serve para um monte de gente. O tempo todo nós passamos por situações onde daqui a um pouco vem aquele gatilho mental do sentido de se sentir insuficiente, de não dar conta, de culpado, você não fez tudo o que você deveria fazer, ou você exige que o outro seja perfeito e quero uma resposta, eu pensando que eu quero uma resposta, mas eu vou buscar da forma correta, só que eu, né, a gente não vou deixar assim, continuem fazendo coisas assim com meu filho, com mais crianças que eu vou deixar, não, já que aconteceu com meu filho, caiu na minha mão, então eu vou resolver isso, né, mas vou resolver de uma forma mais leve pra mim, tá? Então, aqui me fala, olha, o 6 de Copas, coisas do passado. Coisas que já passaram para sua vida, ou seja, claro que quando a gente está falando que você precisa deixar ir, é uma coisa que pode estar no seu presente? Até porque se são coisas do passado que você viveu, mas elas continuam te incomodando, elas estão aqui no seu presente. É como se você ainda vivenciasse isso, tá? Então, você precisa deixar alguns sentimentos do passado, e eu sempre falo dessa frase do Carl Jung, no sentido de que aquilo que eu não olho acaba se mostrando na minha vida novamente como um destino. Por quê? Porque eu não olho para isso, eu vou deixando isso para lá, eu não observo, eu não procuro curar em mim os sentimentos, eu simplesmente vou socando cada vez mais, e aí eu finjo que isso não existiu. O que eu tenho estado muito em alta para mim, existe tal coisa, aconteceu, muito bem, vamos resolver. Vamos deixar para lá, aqui está assim, ó, não tem deixar para lá. Aconteceu alguma coisa séria, precisa fazer uma denúncia, fazer a denúncia. Não é, como eu disse, para entrar no estado de culpa, entrar no estado de culpa o outro dá o que tem,
certo? Até na sua outra leitura que eu comecei, ela ficou assim, o outro dá exatamente o que ele tem, tá? Então, se a pessoa tratou meu filho daquela forma, ela deu o que ela tinha, né? Ela não viu a possibilidade de ter um tratamento mais adequado quando se trata dos sentimentos de uma criança. Né? Vocês podem perceber que eu fiquei brabinha com isso, né? Mas a questão é, as pessoas sempre vão te dar o que ela tem. A pessoa te ataca com magia, puxa o teu tapete no trabalho, eu não sei o quê. Ela só dá o que ela tem dentro dela. Ninguém dá ataque porque é feliz, se ama, gosta das pessoas, não tem medo da concorrência, esse tipo de coisa, né? Não tem medo de concorrência. Ninguém, todo mundo dá o que tem dentro de si. É isso, tá? É pra tirar mais uma, né, Ali? Uhum. É algo que deixa você, então você vai se identificando, tá? É algo que deixa você, assim, no mundo da lua, pensando sobre isso, lembrando sobre isso, sobre tudo que você passou e tal, e você fica remoendo isso, tá? Signo de Sagitário. O que é que você está remoendo? Que daqui a um pouco você tem que... eu quero criar uma coisa nova, daqui a um pouquinho vem algum gatilho, ou alguma renovação dessa situação com pessoas diferentes, porque você fica renovando a energia, inclusive com pessoas que passaram pela sua vida, que não merecem tanto, que não merecem tanta energia da sua parte, tu entende? A gente deve dar a nossa atenção às pessoas que são valiosas para nós, aquelas pessoas que trazem amor para nossa vida. A gente deve dar atenção pro que realmente é importante. Se existe uma injustiça, dar atenção para resolver a injustiça, para não deixar que as pessoas pisem em você. Porque senão também, se você não faz nada, não fala nada, não diz nada, as pessoas vêm e pisam. Aí é como se você estivesse aceitando, vamos mandar mais disso pra pessoa ali, pra Grazi, enfim. Vamos deixar, vamos fazendo isso, até com mais crianças ali, porque... Entende o que eu quero dizer, gente? A gente tem que tomar providências, tem que falar, tem que se expressar. E às vezes a gente nasce numa família onde a gente é tolhido de falar, onde a gente também não é só culpa dos nossos familiares também nos dão aquilo que eles receberam, né? Então, vergonha, né? Então a gente vai tendo situações na vida que a gente vai tendo que trabalhar a vergonha. A gente vai tendo que trabalhar a nossa comunicação, e uma comunicação assertiva que não seja egóica e que não seja aí no sentido de humilhar ninguém, né? Por causa dos erros dos outros. Então a gente vai tendo uma maturidade, mas vem essa maturidade nas situações que nós passamos. E aqui, quando eu deixo que uma situação dessas me cause isso aqui, e que eu fique num estado de culpa, de negatividade, de perda, de uma quantidade de pensamentos e renovação desses pensamentos aí tá causando problemas em mais áreas, tá? Signo de Sagitário, em mais áreas da sua vida. Então aí, antes que o caldo entorne, dá uma olhada nisso aí. E se permite brincar um pouco mais com a vida, sabe? Eu tô falando porque eu sou uma pessoa que essa coisa de ir pra uma praça, fazer um piquenique com as crianças, tá? E aí tirar o calçado ali. Nossa, eu nem imaginaria uma coisa dessas, né? E hoje eu vejo o valor que isso tem e o quanto isso vai transformando a vida de uma pessoa. Pessoas onde no centro espiritualista onde eu trabalho, com Reiki, pessoas eu vou falando sobre essas coisas e as pessoas, quem acolhe isso, volta pra me dizer, nossa, eu tô bem melhor. Eu tô me sentindo mais centrado, eu tô conseguindo fazer melhor as minhas coisas, né? Obrigada, falo. Sabe, tem gente que volta e fala sobre essas coisas. Pachamama, cura, totalidade, sagrado. Então, aqui, quando a gente fala de reserva então para respirar, equivalente de copas, para que você se presenteie aí com momentos mais, sabe, trabalhando a sua jovialidade, a sua criança interior, né? Aqui me fala que isso é uma cura para você. Isso é uma cura para você, de estar trabalhando a sua criança interior, tá? De estar trabalhando os sentimentos que você pode ter tido no passado, que se renovam de alguma forma, tá? Então, esse é um trabalho, gente, às vezes para uma vida. Então, a gente não tem que ficar, eu normalmente eu saio correndo. Não, então tem que olhar para isso, então vamos lá, vamos fazer constelação, vamos fazer isso. Hoje eu tô mais calma nesse sentido, né? Porque eu também já resolvi muita coisa, já trabalhei muito em mim, né? É uma alquimia constante, interior, mas
volta e meia, as situações da vida vêm e mostram que existem coisas ainda a serem olhadas. E está tudo bem. Quem é que está encarnado aqui que não tem nada? A partir do momento que eu não tenho mais nada para olhar, nenhuma dor, nem nada, assim, eu tô 100%, topíssima, com todos os aprendizados em dia, cara, e tal. Então não vale mais a pena. Então não tem mais motivos, porque a gente tá num planeta, né? A gente tá aqui na terceira dimensão, onde nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para olhar para as nossas questões, para nos curar, para nos transmutar. E tem várias vertentes, tem uns que falam que sim, que não. Eu acredito muito ali no caminho da árvore da vida, né? Que a gente trabalha também na numerologia, para compreender onde que a gente tá e tal. Eu acredito bastante na astrologia também, que fala muito sobre essas coisas, fala das vidas passadas. Então, assim, eu vejo que aqui existe uma necessidade de você curtir mais aí. Não tem filhos, não tem problema. Que atividade que você gosta? Você gosta de acampar? Vai acampar. Eu gosto de uma praia, vai pra uma praia. Eu gosto, mas eu não tenho tempo agora, não tenho dinheiro pra ir pra uma praia. Então eu vou na praça da esquina. Mas eu vou ali, em algum momento, me conectar com a natureza e fazer alguma coisa assim, tá? Essa outra aqui, mantenha sua visão e os 5 de ouros. Deméter, sentimentos, emoções. Então, aqui a gente tá falando só disso, né? Seus sentimentos, suas emoções exacerbadas, aquilo que prende você, que aprisiona você no passado, precisa ser olhado, precisa ser transmutado. É a sua cura, tá? E aí, daí vamos ver depois o resultado disso aqui, tá? Só um pouquinho. Traição. Olha só. Então, mais uma pista aqui pra quem é do signo de Sagitário. Tem coisas do passado, essas correntes que aprisionam você, coisas que você passou. Alguém que você confiou muito te traiu num relacionamento, um familiar, uma pessoa importante pra você pode ter te traído. Então você tem dificuldade de deixar isso ir. Você lembra constantemente disso, tá? Então isso te deixa muito, muito no ar, sem pensar nas coisas mais importantes da sua vida. Se existem ataques energéticos, que eu sinto que pode ter alguma coisa nesse sentido aqui, se existem, que a gente não fala nada por acaso, né? Se existem ataques energéticos, mas primordialmente tudo acaba conseguindo entrar no seu campo porque tem um elo de ligação, porque tem um fio energético, porque tem uma lembrança, ataques psíquicos até da pessoa mesmo tá lá lembrando de você constantemente e você não consegue, é como se você se ligasse, se conectasse exatamente a essa energia, essa pessoa com esses pensamentos, tá? Então aqui existe uma necessidade de libertação e de autocontrole. Eu comecei a pensar nisso agora. Opa, volta, terra, e o que eu vou fazer mesmo agora? Qual é o mesmo meu projeto? Eu vou escrever aqui. Tá faltando escrever uma parte do meu trabalho. Vamos fazer assim, vou escrever essa parte. Eu vou no parque para botar meus pés no chão. Vou ir brincar com os meus filhos. Vou fazer uma terapia. Enfim, mas eu vou tirar o meu foco disso. Vem a imagem da pessoa, o pensamento da pessoa. Cortando, cancela. Faz uma meditação, faz alguma transmutação. Tem as suas formas, a forma de transmutar suas questões aí, tá? Seja através da meditação, tem tantas formas. No YouTube tem as coisas que eu já publiquei também, decretos, tem várias possibilidades para você. A oração de 21 dias do Arcanjo Miguel também, né? Ho'oponopono, tem tantas opções. Corta isso, tá? Eu não tô conseguindo fazer sozinha, procura alguém que faça trabalho com radiestesia, é legal, para fazer corte de vínculos energéticos. Eu misturo radiestesia, misturo as velas ali, e saibam que quando se trata de alguma experiência muito forte para você, nem sempre só ali uma vez com as velas, tem que ir fazendo acompanhamento e medição ali com a radiestesia, mesmo que eu trabalhe com magia em algum sentido, a radiestesia, que é uma forma de medição científica, ela te ajuda a constatar, observar se existem elos energéticos ainda, qual é o sentimento que te prende aquela pessoa, e você conscientemente ir trabalhando nessa transmutação toda vez que vem essa lembrança, esse sentimento, e alinhado aí com as terapias energéticas que nós temos, né? Também trabalho nos chakras, um exercício de concentração. Quando eu lembro do fulano, aonde dói, aonde eu sinto, qual chakra vibra, qual chakra dói, qual chakra eu sinto um peso. E aí você pode, mesmo que você não tenha essa mediunidade de ver os sujeiras, porque tudo está acoplado nos nossos chakras, você vai puxar essa sujeira e vai dizer: eu encaminho essa sujeira, eu retiro agora essa sujeira, eu retiro agora esse sentimento,
né? Você pode ir se transmutando e trabalhando na bolinha aqui, na manipulação de energia com as suas mãos, com os seus chakras das suas mãos, mesmo que você não seja reikiano, você vai trabalhando ali na bolinha transmutadora. Eu falo bolinha do amor, mas tem a bolinha também da transmutação, que é o raio violeta, pode se chamar Saint Germain para te ajudar, Arcanjo Miguel, me ajudem a limpar isso. Vai fazendo esse trabalho, nem que seja uma vez por semana, mas tenha alguma atenção em relação a isso para libertação. Por que espiritualidade? Olha o que vem intuitivamente aqui. Por que espiritualidade? O que vocês dizem agora, fazendo signo de Sagitário, fazendo essa limpeza? O que é que nós podemos dizer a signo de Sagitário? Por que a espiritualidade está chamando a atenção do signo de Sagitário sobre isso? Esse. Então, aqui são leituras bem terapêuticas, tá? A gente vai falar de alquimia interior, muito aqui, de transmutação, tá? Formas de se transmutar, formas de se melhorar, formas de se libertar. Por quê? Porque eu mesma fiquei, durante um bom tempo, muito focada nisso e eu me tornei especialista nisso. Me utilizando de magia mental, a gente pode chamar de hipnose também, né? Me utilizando de várias ferramentas em conjunto. Vejo que tudo aquilo que foi importante para mim, eu incluí num trabalho, num método, e isso dá resultado, sabe? Realmente dá resultado, toda essa transmutação. Então, vamos lá. O que mais? Um passatempo aqui, a primeira carta aqui fala de você ter um passatempo, tá? Aqui me fala de você ter, sabe, uma coisa que não está ligada a trabalho. Eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto de praticar surf. Eu gosto de praticar ginástica. Eu gosto de... Então, tenha um passatempo em alguma coisa que te ajude a se conectar mais contigo, com o teu corpo. Sabe, meditação, yoga, por que não, né? Porque o signo de Sagitário está sendo orientado para isso, ainda não veio. Por quê? Porque aí você vai receber inspiração. Você já está sendo inspirado, você pode estar se conectando com essa leitura, talvez até entendendo, começando a procurar alguma coisa, ou vou procurar um psicólogo, uma psicóloga, tem alguma coisa me incomodando, eu vou contratar aí um terapeuta holístico, alguém para me ajudar aqui nessa situação. Sinto que existe um bloqueio na minha vida que, de alguma forma, isso está interferindo, isso está me bloqueando e eu quero resolver isso. Então, aqui inspiração. Você pode estar sendo inspirado a buscar isso e também existe uma questão de inspiração que eu quero entender melhor aqui para clarificar essa carta. Bem-aventurança. Bem-aventurança. Você está recebendo uma inspiração, energia aqui da Mãe Maria, né? É como se é uma necessidade mesmo de purificação, tá? Por quê? Por que espiritualidade? Porque você viveu um amor fugaz. Você viveu um amor com uma pessoa descomprometida. Exatamente o que eu estava falando aqui antes. E na parte da leitura que não teve como salvar. Exatamente isso. Eu fiz uma meditação. Vou dar um outro exemplo aqui pra você. Eu fiz uma meditação que eu estava muito chateada com uma pessoa do passado que estava sempre... Eu descobri que essa pessoa estava sempre me atacando energeticamente. E eu pensava, mas como essa pessoa, E ficava naquela coisa, como que essa pessoa é capaz de fazer isso e tal? Como essa pessoa foi tão irresponsável? Eu não vou dizer em que circunstância, né, pra não dar muito na cara aqui, mas eu descobri isso. Uma pessoa do passado. E aí, nessa meditação, vieram os meus mentores me trazer uma informação. Como é que essa pessoa é representada? Não sei como é exatamente o espírito dessa pessoa no mundo astral, mas o que eles me mostraram foi a pessoa e a representação dessa pessoa. Era um ser sem consciência, um ser frio. Um ser que não era capaz de amar, não é capaz de se colocar no lugar do outro, não é capaz de entender os motivos do outro, de ter uma compreensão mais elevada das coisas. Então, me mostraram, você está sofrendo pelos atos, por não compreender os atos dessa pessoa, que tem essa forma aqui no mundo astral. Nós estamos te mostrando o que ele representa aqui no mundo astral. Vocês sabem que existem ovoides, né? Que as pessoas podem fazer tanta maldade que elas podem se transformar em ovoides. Não foi bem um ovoide que eu vi, mas era um ser assim, com pouca consciência, ou quase nenhuma, né? E
Então, você para e analisa, às vezes, pessoas, atrocidades, que a gente custa entender como a pessoa pode ser tão má. E, às vezes, se a gente vai compreender de uma forma, por um viés espiritual, a gente passa a compreender o porquê. Por que uma pessoa é capaz de fazer isso com a outra? De desejar coisas tão horríveis, tão terríveis. E aí, você se dá conta de que você teria condições de exigir um tratamento, um comportamento melhor dessa pessoa? Teria condições dessa pessoa ter um bom senso, um senso de justiça, de amor, se essa pessoa se mostra dessa forma? Não. Então você está sofrendo em vão. E aí traz um aspecto de libertação em relação a isso. Veja, cada um só dá o que tem. O ataque do outro, por exemplo, a pessoa tem uma concorrência. A pessoa vai lá e ataca. Como se fosse, sabe, a serpente chega ali no espaço dela, ela tá ali no canto dela, mas aí você chega no espaço dela, ela vai te picar, te morder, enfim. E aí, você vai ficar chateado porque a serpente te mordeu? Vai ficar com muita dor, inclusive. Mas você vai compreender por quê? Porque você está vendo que ela é uma serpente, certo? Você não vai ficar, serpente, você me magoou, você me picou. Você vai entender por quê. Então, é exatamente isso. No nosso exterior aqui, nós somos pessoas e tal, né? Parecidos umas com as outras, cada uma do seu jeito. Mas, no interior, no plano astral, muitas vezes, nós nos parecemos com outra coisa. Então, é aí que você para e analisa. Eu não tenho como esperar algo melhor dessa serpente. Então, essas coisas acontecem conosco, né? E servem muito de aprendizado. Pra gente aprender a se defender, pra gente aprender a ter mais energia da esperteza, da raposa, né? São coisas que a gente às vezes não compreende. Claro que existem muitas atrocidades, muitas coisas, mas muitas coisas ali de relacionamentos abusivos mesmo que eu vivi. Em dado momento, hoje eu percebo, e não é pra me culpar, é diferente de se culpar, de se autorresponsabilizar por agora ter tido esse aprendizado e escolher diferente, sabe? Isso é maturidade, entende, gente? Então, beleza, você está entrando num momento, vamos pra parte boa aqui da leitura, olha, beleza e vaidade. Você pode ser muito bonita, muito bonito, né? Vou tapar aqui porque não dá pra mostrar. Você pode ser uma pessoa muito bonito, e aí atrai muitos olhares, né? Inclusive de pessoas abusivas, pessoas que desejam você. E é aí que a gente tá falando o quê? De maturidade, que você pode ter aprendido aí com essa situação, pra você olhar sobre uma outra perspectiva também. Além de a pessoa dar o que tem, né? Pra que você se liberte dessa pessoa, sabe, você aprender a escolher melhor as pessoas que chegam até você, não só pela beleza, não só pela capa, mas sobre o que a pessoa demonstra ser pra você, qual o nível de compreensão, de entendimento que essa pessoa demonstra ter pra você, para que você não aceite mais pessoas no seu caminho por carência. A gente acaba não vendo as pessoas como elas, não podendo fazer uma escolha mais assertiva quando nós estamos ligados muito a questões muito sentimentais, sentimentos de abandono, né? Houve um trabalho vão aqui no passado, tá? Você pode ter investido numa relação que houve um trabalho vão, mas não é em vão teu aprendizado, nunca é em vão o aprendizado, tá? E se a pessoa tentou te destruir também, aqui me fala sobre um trabalho em vão, né? E aqui a inquietude, né? Você pode aí, então, estar muito inquieto, às vezes irritado, quando lembra dessa situação. E aqui é um momento de você trabalhar a sua beleza, a sua alegria, fazer as suas reflexões aí de libertação. Não é para você ficar no passado, não. É para ter momentos de reflexão do seu passado e reflexão da necessidade de seguir em frente a partir de então, tá? Aqui pra gente concluir, não, mais uma questão aqui com... esse aqui. Que eu já tirei Tarô das Deusas, né? Eu saí aqui, entrei na leitura e me perdi na sua história e me desfoquei um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos ver aqui com o tarô de Exu, dos guardiões, Exu Pombagira. Os nossos queridos e amados guardiões que nos cuidam aí nas encruzilhadas da vida, o que Exu e Pombagira tem a dizer aqui. Para o signo de Sagitário, o controle. Então, também é uma necessidade de você soltar o seu controle, né? Muito controle aí.
muita rigidez, e aí você não dá espaço, você não tá vendo que existe um portal divino para você fazer essa cura, tá? Faça essa cura agora, invista nisso, tá? Se você pode pagar uma terapia, pague. Se você não pode, faça meditações, faça Ho'oponopono, se utilize das ferramentas que você já conhece, tá? Exu de duas cabeças, o encontro, porque existe um portal para o encontro na sua vida? E aqui fala de negociação, de oportunidades aí para você. E aí você tá lá olhando na morte da bezerra, olha aqui, oportunidade que te traz poder. Então, assim, ó, é como no signo de Escorpião foi mais ou menos assim. Ai, um monte de coisa ali que a gente tem que olhar. Às vezes é chato. Gente, é chato olhar, ficar olhando quando a gente tem dor em relação a uma coisa. E a gente fica ali, só que a gente tá alimentando essa dor, a gente não quer olhar pra isso, é meio chato falar essa coisa, às vezes de autoconhecimento, a gente quer saber, às vezes, de outras coisas, você vai ganhar na loteria e tal, mas muitas vezes o caminho para que você alcance coisas mais positivas na sua vida é justamente tirar a sujeira, varrer a sujeira, né, e não colocar pra baixo do tapete. Varrer mesmo, tirar da sua vida. Por quê? Porque daí sim abrem portais para você, para que aqui você já aprendeu muito bem. Então agora vem oportunidades que te trazem, inclusive, poder, signo de Sagitário. E aí você tá lá pensando, ai, fulano me traiu e tal. E eu não tô minimizando a sua dor, é porque eu já passei por isso. Mas aí chega uma oportunidade você nem vê. E olha, nas leituras de Ano Novo teve uma situação mais ou menos assim, tá? Então, a entrega, Pombagira menina, que mais? Deixa eu entender, como assim? A entrega a caminho. Você pode ter feito uma entrega aqui para sua espiritualidade, uma oferta que para os seus caminhos. Então, se você fez, então se você procurou alguém para te ajudar nesse sentido, se você não fez, você sente que a sua vida tá travada, faça, tá? Porque aqui abrem-se os caminhos para você por causa de uma entrega. Inclusive, a gente pode falar da sua entrega no seu processo de alquimia, também te trazer aí um caminho mais próspero, com oportunidades, porque eu não vejo que é hora de você olhar novamente e ficar, de amor. Tô vendo que o seu momento é de se conectar com mais pessoas, mas em questão de negociação, coisas que te trazem poder, evolução material, profissional. É isso que eu tô vendo aqui pra você, tá? Os sentidos, você pode estar, aqui já tinha saído acho que a carta da inspiração, você pode estar sendo estimulado nesse sentido, tá? Pra, de novo, aqui tá repetindo, pra olhar para suas emoções, a emoção, ó. Pra olhar para suas emoções, não pra você ficar ali, não, vamos entender o que aconteceu, entender que o fulano me deu o que tinha dentro de si, mas eu ainda sinto dor, como eu posso transmutar essa dor? Pergunte pro seu corpo, pergunte, vai começar a vir intuição, seus sentidos vão ser aguçados, daqui a um pouco vem ali no YouTube meditação para curar a energia do ex, meditação para curar dores do passado, você nem tá pensando nisso, daqui a pouco vem ali possibilidades, tá? Para que você faça isso. Dê atenção a isso, até que você sinta que isso não dói mais em você. Por quê? Porque tá querendo entrar uma grande prosperidade aqui pra você, oportunidade de poder, e você tá olhando ali pro chuchuzinho do passado, tá? Signo de Sagitário. É isso, então, vamos aqui ficar com a sua leitura, tá? Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Até mais!